Então, para falar sobre indivíduo, a primeira coisa é a gente pensar, um caminho, né, para começar, é pensar etimologicamente indivíduo, aquele que não pode ser dividido, né? Muito bem. Então, vamos lá, vamos discutir. Quando eu comecei a ler sobre o tema, procurei várias definições, procurei livros, textos mais básicos, tal, e depois eu comecei a rabiscar umas palavras, tal, um texto para vocês. Daí pensei em mudar. Eu falei, vou fazer diferente. Eu vou lá para cima procurar dois grandes caras, dois pensadores mesmo importantes, gente assim do mais alto gabarito, que são o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, que produziram um texto fantástico sobre indivíduo. E aí eu já te conheci esse texto, tal, fui de novo olhar e tomei notas para a gente puxar o debate. Então, vou compartilhar com vocês as minhas observações sobre esse texto, sempre tentando trazer para a nossa realidade atual, pensar oportunidades de interface, né, fazer essa ponte entre essas ideias da teoria crítica e o que a gente está vivendo hoje, né? Então, a proposta é que eu vou o tempo inteiro lançar perguntas para a gente conversando e debatendo, tá? A construção aqui é conjunta. Vamos lá para a tela. Compartilhar. Está aparecendo aí para vocês, né? O indivíduo, Adorno e Horkheimer, né? Os caras que criaram, puxaram esse debate, né? E vamos nós. Então, a gente sai dessa definição que o indivíduo é aquele que não pode ser dividido, e sabemos, né? Pensamos que estamos nos referindo ao ser humano, né? Então, o indivíduo, nesse aspecto, tem que ser mais do que uma identidade biológica, de uma entidade, identidade biológica, né? A gente é muito mais do que isso, né? Então, começamos a pesquisar na história da humanidade, a gente vai lá para os textos dos antigos, dos clássicos, tal. A gente percebe que ao longo do tempo, para o pensamento mais antigo, não tinha muito foco no indivíduo, né? Era muito importante na antiguidade a coletividade, as conversas, as discussões, os registros, na verdade, que a gente tem, se referem a questões da sobrevivência mesmo, coletiva, né? Então a gente tem essa ênfase, né? São eles que falam que o indivíduo tem uma inclinação para o mal. A Yasmin está perguntando, acho que você está perguntando sobre a teoria crítica. Então, é uma questão polêmica, a gente vai comentar isso. Eu acho que mesmo, sabe, mesmo dentro da teoria crítica, não havia concordância em tudo, né? Eles tinham debates seríssimos, né? Pessoas muito próximas, né? Mas, por exemplo, Theodor Adorno e Walter Benjamin tinham discussões homéricas. O Adorno era mais, vamos dizer, eu falo assim, era mais rígido, duro, pessimista, e o Benjamin era aquele que via as possibilidades, não é bem assim e tal, discutiram muito, né? Então, é difícil, né, a gente fechar essas coisas, mas vamos conversar um pouco sobre algumas ideias que eles colocam e deixam, inclusive, abertas para a gente, né? Porque a teoria crítica tem isso, né, gente? Ela é abertura para o debate, né? Muito bem. Vamos lá, então. O indivíduo tem que ser mais do que uma entidade biológica. Quando a gente estuda, então, e vê que na antiguidade não se falava muito do indivíduo, não tinha muito espaço para pensar o lado pessoal das coisas. Aí, quando a gente chega na Idade Média, ou então já mais para o final da Idade Média, é que começam a surgir, e eu coloco até, acho curioso destacar isso, na literatura, né? Nas artes, na cultura, começa a surgir uma discussão sobre individualidade através da poesia, por exemplo, né? Um dos caras que eu trouxe aqui como exemplo, o poeta Petrarca, no final do século, já no começo do século XIV, né, 1300 e pouco, ele começa a compor, criar coisas, enfim, pensando, de alguma forma, aparece o indivíduo ali, né? Então, a gente tem
Eu separei aqui duas frases, né, do Petrarca. Uma é: o verdadeiro saber é o que temos de nós mesmos. Ou seja, de alguma forma ele começa a dizer um pouco do indivíduo, quer dizer, a gente sabe mesmo, cada um sabe de si. A gente não tem muita noção sobre o que está acontecendo com os outros. Então, o verdadeiro conhecimento é o interno, é o interior, é o pessoal. Começa a se afirmar um pouco em questão do indivíduo. E o mesmo autor, né, quando fala, num outro momento, ele aponta, faz uma crítica, barra autocrítica, talvez, que é assim: censurando os outros, condena-te a ti mesmo. O que quer dizer isso, né? É muito mais fácil a gente criticar os outros do que a gente mesmo. É muito mais fácil a gente achar defeito nos outros, até porque a gente não passa o dia inteiro olhando no espelho, né? Ainda que algumas pessoas passem o dia inteiro tirando selfie, é um negócio muito louco isso que acontece, né? Um individualismo exacerbado que rola hoje às vezes, né? Mas, assim, é comum haver essa coisa da crítica aos outros, né? Ah, você fez um negócio errado, ah, se fosse eu, fazia melhor. É comum isso, né? Todo dia acontece alguma coisa que alguém vai e fala algo assim. Então, ele questiona, né? Censurando os outros, condena-te a ti mesmo. Ou seja, de certo modo, quando você se coloca desse jeito, você está dizendo sobre você. Né? Está falando que da tua intolerância, conforme você coloca, sabe colocar ou não as coisas, você está se revelando também como indivíduo, inclusive, né? Pela maneira como você fala, as coisas que você está dizendo, né? As tuas reações. Então, aí a gente pode fazer uma relação, né? Censurando os outros, condena-te a ti mesmo, com a cultura do cancelamento, né? Na verdade, esse termo eu estou aprendendo com vocês, né? É uma coisa que está na ordem do dia, está se falando muito, né? Cultura do cancelamento, a gente está vendo aí Big Brother, essas coisas, e aí não sei quem foi cancelado e tal. E vamos dizer, uma espécie de censura pública, uma execração pública, que de alguma forma, eu questiono, eu fico sempre pensativo, né? Eu acho que revela muito sobre a sociedade também, a maneira como as coisas acontecem, né? Porque, de fato, quando existe uma superexposição na mídia, né? Os defeitos aparecem, são ampliados, amplificados, vamos dizer, viralizam, né? As pessoas falam. E aquilo fica sendo repetido, discutido, repisado. Então, a mídia vai fazendo crescer cada vez mais aquilo e gera esse tipo de reação. Sendo que, vamos falar a verdade entre nós, assim, muitas vezes no dia a dia, a pessoa está numa conversa, fala besteira, fala bobagem, então se irrita, fala uma coisa. Pode acontecer, né? E aí, acho que o arrependimento tem que haver espaço para a expressão, para o arrependimento, para a pessoa refletir, né? Então, para a gente repensar um pouco essa cultura do cancelamento, né? Outra é, às vezes, a pessoa aponta um defeito muito forte, e se você parar para analisar, alguma coisa que ela tem também parecido. Então, você está condenando nos outros uma coisa que você... E aí, você está acima disso, né? Diga-se de passagem, no caso mais atual de cancelamento público no Brasil, há uma pessoa que, em muitas ocasiões, manifestou uma certa intolerância, uma certa rispidez, né, diante dos outros e, por fim, acaba também sendo vítima, né? Então, a gente refletir sobre essas coisas, né? Tem sempre os dois lados, né? O famoso não deve cuspir para cima, né? Muito bem. Aí a gente chega nesse ponto fundamental que é a convivência. A gente quer falar do indivíduo e a gente vai percebendo que, e aqui a Dona Horkheimer afirmou isso, que na verdade a vida humana é convivência, né? Então não dá para a gente ficar achando que se basta, né? Que sozinho faz tudo, tal. Na hora em que a gente vai se definir, pensa a hora que você vai se apresentar para alguém, em algum lugar, tal. Como é que você se apresenta, né? Então, a gente é obrigado a desenvolver contatos sociais, uma questão de sobrevivência, e também, o que acontece como consequência disso? Para se definir como indivíduo, a gente começa a usar
a nossa relação, a gente se define a partir da relação da gente com o nosso entorno, ou seja, com a sociedade, né? Pode ver, como é que a gente vai se definir? Como que vocês poderiam se apresentar? Você quer se apresentar para mim? Fala uma frase aí. Quem que poderia falar uma frase que fala de si mesmo, né? Para a gente definir a nossa própria individualidade. No primeiro momento, a gente se define a partir dos outros. Vamos verificar, vamos fazer um teste aí. Alguém pode fazer uma frase, sei lá, que fale de si, a gente trocar uma ideia aqui? Pode ser no chat também, tá? Não precisa falar se tiver com vergonha. Eu vou falar as minhas porque não adianta, né? Eu não tenho escolha, eu tenho que colocar aqui para a gente puxar o debate. Mas eu queria ouvir vocês também. Ou se não, começo, para ver se vocês se animam. Quer ver? Vou dar um exemplo. Como que eu me defino? O cara pode se definir dizendo assim: sou aluno da faculdade e tal. Estudei na USP no pós-doutorado e tal. Ou então, sou professor da Univap. Sou docente, tempo integral, na Universidade do Vale do Paraíba, na Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Eu estou me apresentando, certo? Mas repara que essa apresentação envolve uma instituição, envolve um coletivo, né? Uma quantidade de pessoas. Então, quando você se apresenta, estou estudando lá, fazendo engenharia na FEAL, Univap, é uma apresentação pessoal? É, mas você se define a partir de uma relação que é social, certo? Algum outro exemplo que vocês poderiam trazer? Como vocês se definiriam? Vou colocar outro aqui. Também é comum, isso aqui o pessoal fala que cidade do interior tem muito disso, né? Quando a pessoa fala assim, eu sou filho do... esse cara aqui, ele é filho do Maestro Barja. Né? Então, lá em Santos, na minha cidade, isso é uma forma de apresentação. Né? Quando alguém vai te apresentar em algum lugar, fala, esse aqui é o primo de não sei quem que trabalhou com a gente e tal. Muitas vezes usa essas relações de parentesco, né? E aí, de novo, é uma apresentação, é um indivíduo, só que ele se define a partir de uma relação, né? Mais algum? O que mais que a gente pode falar? Vou falar de um outro. Coisas que vocês gostam, né? Então, grandes paixões. Por exemplo, eu vou me apresentar, eu sou torcedor do Santos, né? Santos Futebol Clube, sou apaixonado e tal. E digo mais, muitas vezes quando comecei na publicação de livros, trabalhos e tal, da parte literária, né? As pessoas perguntavam como é que você se apresenta? Faz aí, e ainda pior, defina-se em 3 linhas, faz um mini currículo de 3 linhas. Pô. Aí eu falava assim, começava assim, santista de cidade e de time. Pronto, já dei 2 definições, já tem um bom começo. Estou falando do lugar e de uma paixão, enfim, de algo que me define também. Então, é um jeito da gente se apresentar. Novamente, a gente percebe aqui a questão social. Né? A questão da cidade, do lugar de onde você veio, é muito forte às vezes. Né? Por exemplo, a gente está aqui numa aula, eu estou transmitindo aqui de São José dos Campos, pode ser que tenha alguém escutando a gente que está em outro estado, né? Que está em Minas Gerais, está no Rio de Janeiro. Como vou saber? Né? Aí a pessoa se apresenta, olha, ô professor, tudo bem? Tá, eu estou assistindo aqui, eu estou em Ponte Nova, Minas Gerais, tal. Ou seja, ele está se apresentando, relacionando-se, né? A partir, colocando a sua individualidade a partir de um lugar onde moram muitas outras pessoas, né? Quer dizer, não está sozinho ali, né? Muito bem. Então são formas da gente afirmar a individualidade, mas que estão relacionadas ao coletivo. Tem mais uma outra que eu marquei. Ninguém vai falar nada? Quero ouvir vocês, como vocês se apresentam? Faça alguém uma apresentação aí, pode ser por escrito. Como que vocês falariam?
Eu sou um indivíduo tal. Idade? Pode ser idade e nome, mas aí são coisas assim bem objetivas, né? Mas uma característica, ok, 18 anos. Legal. Característica bem objetiva. Você pode também ter uma descrição física, pode colocar lá estatura, peso, tal. Indelicado, né? Ficar perguntando essas coisas. Olha aqui a Isabel, que dica legal, ó. Falar que eu sou vegana. Isso é com certeza uma apresentação que te define, ajuda muito a te definir, né? Porque, sei lá, 18 anos, milhares de pessoas têm 18 anos. Falar que eu sou vegano já te identifica com, vamos dizer, um grupo, não é isso? Um coletivo. Tem algumas pessoas que se caracterizam por esta qualidade, né? Esta definição. Então é um bom começo aí, né? Então mas veja que está relacionado, é uma decisão sua, né? Mas está relacionada também a um coletivo, não é isso? Aí a Vitória falou religião, pode ser boa. Então você pode definir religião. Algumas pessoas até falam da igreja que frequenta, alguma coisa assim. De novo, é uma apresentação? É válido? É. Porém, também nesse caso, é uma apresentação que está lidando com o social. É um coletivo que frequenta aquela igreja, ou então que acredita, né, tem aquela crença, né? Aí a Lara está escrevendo: tenho 18 anos, sou vegana, toco violão e sou do interior da Bahia. Olha que fantástico, fantástico. Eu digo que o Brasil tem assim grandes centros. Bom, é até complicado falar, né? Mas assim, acho que se a gente for contar a história da música brasileira, falando de Minas e da Bahia, meu, dá para contar praticamente a história inteira, né? Que são os grandes, né? Que legal, toca violão e é da Bahia. Eu conheço muita gente, tem muita gente boa, né? Então você tá aí no time do, sei lá, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Tom Zé, só para falar alguns, né? Tá bem acompanhada, né? Ou seja, é uma definição, né? E esses nomes que eu citei, que são grandes pessoas do MPB, vieram, né? Vieram de lá para São Paulo construir sua vida aqui. Então, olha só as correspondências, né? Legal. A gente está falando da gente mesmo, né? Cada um está se apresentando, porém a gente percebe as relações o tempo inteiro. Vocês percebem que é quase naturalmente você faz a rede, você cria a rede, né? Legal, ótimo. Lara, ótima a sua apresentação. Eu vou colocar mais uma característica que eu pensei aqui. No meu caso, grupo, né? Eu sou membro do grupo Lunatos Ensemble. Então, eu estou lá num determinado lugar e alguém fala, esse cara é vocalista, era vocalista do Lunatos, tal. Porque por um tempo isso foi algo que me definiu muito, né? Ainda hoje é uma coisa que faz parte de mim, sabe? Quando você tem uma experiência que aquilo te ajuda a te definir para você mesmo, né? Então, é isso, né? E aí a gente vai falando dessas características que nos individualizam. Aí você fala assim, peraí, dizer que tem 18 anos, um monte de gente tem 18 anos. Dizer que sou vegano, legal. Muitas pessoas têm essa característica, né? Tocar violão já vai afunilando, percebe? Tem algumas pessoas, sou do interior da Bahia. Aqui, nesse nosso conjunto coletivo agora, assim, que está transmitindo ao vivo, vamos dizer que eu acho bem possível que não tenha outro baiano, outra baiana aqui no grupo, será? Tem mais alguém que veio da Bahia aí? Se tiver, pode dar um alô, que eu vou ficar contente de saber. Então, aí, veja, a gente tem várias características, todas se relacionam com grupos diferentes, mas quando a gente combina essas informações, a gente chega no indivíduo, não é isso? Então, a gente define aquela pessoa se caracteriza como única nesse grupo aqui, a única pessoa que não que tenha uma característica específica, mas que tem um conjunto, uma combinação de características sociais, mas que aquilo define o indivíduo, né? Então, eu estou brincando aqui com vocês, porque a gente está com uma turma aí basicamente de engenheiros. Tem alguém aqui que não é da engenharia? Se tiver alguém aqui, a turma que eu estou
essa turma aqui é teoricamente uma turma de engenharia, mas tem alunos que vêm, precisam cumprir a disciplina, ficou devendo, ou então está fazendo, por alguma razão está inscrito aqui, todos são bem-vindos, né? Aí, sei lá, tem alguém da arquitetura, pode ter alguém da biologia e tal. Nesse caso, essa característica sozinha já seria uma ótima apresentação, porque diante daquele contexto, algo que define bem a pessoa, né? Muito bem. Eu estou brincando aqui com vocês que são da engenharia, vou dizer assim, que matematicamente é como se a gente, né, tivesse se definindo a partir de uma combinação linear. A gente é uma baita combinação de linear. Pensa um monte de vetores, pensa um monte de dimensões. Então, sei lá, tem o vetor religião, o vetor a dimensão trabalho, dimensão estudo, dimensão lugar, né? Geograficamente, origem geográfica, né? A dimensão origem familiar. E quando a gente vai combinando essas coisas todas, a gente se define como indivíduo. Uma série de definições sociais, mas que caracterizam aquela a unidade, a unicidade, né? Aí, uma coisa que a gente pode ficar pensando, e cada um vai ter suas respostas, né? É, de todos esses vetores que a gente falou, quais nos definem mais? Quais são os mais importantes? Quer dizer, no meu caso, eu falava Santista, cidade de time. Então, a cidade era muito importante para mim, né? A origem, o local, né? Quando você vai ver na antiguidade, era comum isso. Você tem Heráclito de Éfeso, né? Então, era comum associar o nome ao lugar, né, de onde veio, e aquilo já definia, ajudava muito a definir a pessoa. Na Bíblia mesmo, Jesus de Nazaré, né, o Nazareno. Então, tem essas características. Quando você pensa na obra Morte e Vida Severina, não sei se vocês conhecem, é uma peça, era um livro, né, um poema, virou uma peça, e do João Cabral de Melo Neto, um grande escritor brasileiro. E ele começa falando, apresentando Severino. O meu nome é Severino, eu não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Ou seja, ali no começo mesmo dessa história, ele está dizendo, apresenta o nome, mas aquele nome não diz muito, tem muita gente. Então, para tentar individualizar, vai dizendo que é filho de Maria. Claro que na história, né, tem várias Marias, então ele vai tendo que definir, e é isso, vai combinando características, aí vai chegando naquele indivíduo, né? É isso, é uma combinação linear, a gente vai pensando, né, quais são os vetores mais importantes. E às vezes, em etapas diferentes da vida, muda a importância relativa, né, dos vetores. Na questão ainda da geografia, deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. A relação entre indivíduo e sociedade, porque eu quero falar desse ponto, é inseparável da relação entre indivíduo e natureza. Quando você fala do lugar que você veio, você está falando, mesmo que indiretamente, interior da Bahia, né? Tem um contexto ambiental, tem um clima, né? Está acostumado com calor, né? Tem um pessoal, eu lembro que eu dei aula para uma turma do mestrado que era do Piauí, muita gente do Piauí, e eles vinham estudar aqui, e quando chegavam nas aulas de junho, todo mundo estava morrendo de frio, reclamando de frio, tá? Porque ele se define como indivíduo também a partir do lugar que veio, do que ele está acostumado, né? Então, a relação com a natureza é importante, também ajuda a definir, né? Muito bem. Vamos seguindo aqui. Segundo Kant, agora eu vou lançar uma provocação para vocês. Na verdade, vou pedir ajuda para vocês, pedir auxílio, para interpretar essa frase aqui. Kant, século XVIII. Segundo Kant, o homem não foi predestinado à vida em rebanho, como gado, mas sim à vida em colmeias, como as abelhas. E aí eu pergunto para vocês, o que é que Kant queria dizer com isso? Dizendo que a gente não tem que ser gado, a gente tem que ser abelha. Dá para arriscar alguma interpretação? O que vocês entendem disso, hein? É bom ou é ruim isso?
Ah, legal. Tá surgindo um comentário aqui que a gente deve ajudar uns aos outros, que o gado não trabalha em grupo. Sim, o gado anda junto, né? Simplesmente estão seguindo ali, mas não tem uma complexidade na relação, uma proximidade, né? Então, o Guilherme comentou que devemos ajudar uns aos outros. E para ajudar uns aos outros, naturalmente, significa que a gente possivelmente vai ter que fazer coisas diferentes. Um vai precisar ser diferente do outro. Percebe? Existe uma questão de individuação, ou seja, de afirmação como indivíduo, que nasce disso também, né? Da complexidade da relação social. Ou seja, lá em cima a gente viu que a gente se apresenta falando da relação da gente com o mundo, com a sociedade, com os grupos, né? E aqui novamente aparece isso. Pelas funções que a gente desempenha, que a gente escolhe, enfim, ou que é levado a desempenhar, a gente se afirma também. Então, a vida das abelhas, a vida na colmeia é mais complexa, tem funções diferentes, né? E o gado, não, simplesmente segue. Ainda tem uma coisa triste no gado, né? O pessoal outro dia criticou, falou comigo, professor, isso aí é furada, né? Mas tem a abelha, tem a abelha rainha lá que é poderosa e tal. Aí eu vou dizer para vocês, olha a diferença. A abelha rainha é uma abelha, não é isso? E o rei do gado é um boi? Não é, né? Então tem alguém ali que tá, um sujeito lá que tá com um pedaço de pau na frente, guiando, e todo mundo vai atrás. Então, uma diferença grande, né? Ok, então acho que Kant estava dizendo bastante coisa quando ele falou isso, né? A gente não é predestinado à vida em rebanho. Digo mais, eu acho que isso hoje em dia a gente pode ler como quase uma crítica, né? Como uma declaração de intenções. A gente precisa se afirmar mais como abelha, né? Do que como gado, né? Então, o que quer dizer isso? A gente já viu, né? É uma questão da vida organizada, da importância da cooperação, da colaboração, legal. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: em que momentos da humanidade vocês acham, né? Vocês lembrarem assim, a noção de indivíduo ganhou força, ou seja, passou a ser importante falar do indivíduo. Eu já dei um certo spoiler, eu já avisei o que não é. Na antiguidade, vocês não vão achar grandes coisas a respeito disso. Foi algo que essa noção de indivíduo foi se fortalecendo lentamente ao longo da história, né? Mas será que tem algum momento da humanidade, algumas etapas, onde isso apareceu, que vocês se lembram? Ou então, para facilitar, pensar no contexto hoje em dia, no cotidiano. Vamos lá, situações do cotidiano em que a noção de indivíduo ganha força. A noção de indivíduo é importante. Pode ser do dia a dia. O que vocês poderiam comentar? Pode falar. Pode escrever, eu vou ligar um pouquinho o ventilador aqui. Não é? A noção de indivíduo. Alguma situação que você acha que, não, ali naquele momento era a pessoa mesmo, né? Eu vou dar algumas dicas aqui, vou falar de algumas que eu anotei, que pensei, né? E estou me baseando na leitura do Adorno e do Horkheimer, né? Eles colocam que um primeiro momento interessante de comentar seria o cristianismo, porque começa a surgir uma noção de que a experiência religiosa ela pode ser individual e intransferível. Na verdade, como diz o caipira, eu, a viola e Deus, né? Tá você sozinho conversando com Deus. É possível esse caminho, isso é uma coisa que afirma individualidade, né? O cara não é cristão só quando ele está na igreja. Não deveria, né? Não, de verdade, o cara é aquele acredita, ele pensa as coisas. Então, ele é quando ele está sozinho também. Então, tem esses momentos individuais. Mas o que mais que a gente pode, agora avançando, vindo bem para frente, a gente pode colocar o iluminismo, né? Na época, na França, começou a surgir
essa noção, né, do indivíduo. A gente, aliás, inclusive, pode falar do René Descartes, né, que fala penso, logo existo. Né? Então, eu penso, logo existo. Então, ele está afirmando, na real, que a existência do indivíduo se afirma pelo pensamento, pela razão. Né? O cara está refletindo. Aí, então, existe um indivíduo humano e tal. Ok, temos essa questão. Onde mais? Vai, fale aí vocês, gente. No dia a dia, situações cotidianas. Época do antropocentrismo. Sim, na verdade, quando a gente fala de antropocentrismo, sim, dá para dizer que é um movimento. Esses nomes eles normalmente surgem depois de ter acontecido, né? Depois de que a época já está estabelecida. Mas essa coisa de pensar o homem no centro tem a ver com a afirmação do indivíduo, é verdade, né? Quando a gente pensa em composições musicais, ou então, vamos pensar na parte cultural mesmo. Por muito tempo, não sei se vocês sabem disso, a noção de direitos autorais não existia, viu? O cara escutava uma coisa, saía cantando, o outro ouvia e tal. Não tinha assim, eu sou o dono da música, eu sou o autor. Não tinha essa coisa. Hoje em dia a gente tem toda uma proteção, toda uma definição, mas isso foi ao longo do tempo, né? Então tá legal, bem comentado, Yasmin, época do antropocentrismo. Eu vou falar de uma outra que as pessoas não costumam se lembrar. Não é que não se lembra, é que as pessoas não associam isso com o individualismo. Então eu quero agora pôr a cara a tapa. Eu vou colocar aqui e vocês podem criticar. Eu coloco o romantismo como uma época, vamos dizer, um movimento, enfim, onde existe a afirmação da individualidade. De certo modo, é uma afirmação ainda naquele esquema da oposição com o social, no sentido de eu te amo, você me ama, então são dois indivíduos ali, né, no encontro, e somos nós dois contra o mundo. Ou seja, eles se definem enquanto indivíduos, enquanto, às vezes, um casal, em oposição ao mundo, então que se dane o mundo. O Roberto Carlos tem a música, né? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Então, é um romantismo que, né, desliga a humanidade aí, o que vale é a gente, tá? Valoriza a experiência individual, certo? Porém, isso é uma coisa interessante, porém tem uma ingenuidade aí, né? Porque às vezes você vê esses filmes românticos, né? A gente vai enfrentar a oposição da família, do sei quê, do lugar, da moral, dos costumes, mas a gente se basta, né? Na vida real é muito mais complicado, né? Porque a gente não consegue simplesmente deixa para lá todo o resto. Não é bem assim que funciona, né? Muito bem. Ainda não apareceu nada muito cotidiano do dia a dia de hoje, assim, atual. O que a gente poderia... Alguma ideia? Afirmação do indivíduo? Eu vou colocar uma aqui, que eu acho que, para mim, faz sentido, mas vocês podem criticar, tá? Ó, a vivência esportiva. Né? A vivência esportiva, situações de esporte, de torcida mesmo, né? Não só o praticante, são situações onde muitas vezes aflora essa noção do indivíduo. Né? Claro, a coisa mais óbvia você pode pensar sei lá, uma competição de natação, uma competição de um jogo de tênis, né? É um indivíduo contra outro indivíduo, né? Tem também de duplas, tal. É verdade. E aí o cara se afirma pelo estilo, as pessoas, nossa, como que ele vai para a rede, não vai, né? Vai se definindo. Mas eu estou pensando também e muito na questão dos esportes coletivos mesmo. No futebol, por exemplo, né? Que muitas vezes você fala, pô, o time estava mal hoje, mas tal jogador resolveu o jogo. Né? Tem um jargão dos locutores esportivos que é assim, o time está mal, o jogo está difícil, e fala assim, o jogador chamou para si a responsabilidade, sabe aquele negócio? Que o cara vai cobrar a falta, tá 0-0, acabando o jogo, aí aquela falta perigosa, o cara levanta a mão, não,
deixa que vou eu, né? Começa a ajeitar a bola. É o momento da afirmação do indivíduo. São aqueles lances, às vezes, importantíssimos e definidores. Tá, tô dando exemplo de futebol. Você fala, pô, mas eu sou da engenharia. Sim, mas imagina uma situação de imprevistos que acontecem, né? Como diz o outro, shit happens, né? Às vezes você está num ambiente de trabalho e tal, e surge uma necessidade, uma urgência, e precisa tomar alguma iniciativa. São momentos de crise, vamos dizer assim. Nesses momentos de crise, se afirma, às vezes, né? São momentos potenciais de afirmação do indivíduo, né? É quando aquele sujeito toma a iniciativa e fala, ó, não, vamos fazer por aqui, vai por aqui, não vai por ali, né? O cara, sei lá, um resgate num incêndio, aí o bombeiro entra pela porta, não consegue, aí ele vê que a coisa está muito difícil, ele sai pela janela, né? Pega a pessoa lá, resgata e tal. Então, são os momentos de crise em que, às vezes, acontece essa afirmação do indivíduo, né? Por isso que os orientais, às vezes, falam que a crise é oportunidade, né? O cara se afirmou, ele mostrou o seu valor naquele momento difícil, né? A Lara está escrevendo. Agora, na pandemia, a gente pode dizer que essa noção de individualidade também ganhou força? Sim, sim. Agora, é uma questão que a gente até abordou um pouco no fórum, né? É algo que a gente precisa ter um olhar crítico para isso, né? Porque uma coisa é a afirmação do indivíduo, no sentido, estou dando um exemplo, numa crise, que vai ajudar a resolver um problema. A outra é aquele do individualismo, que o cara se isola, não porque não quer contaminar, que isso aí é ótimo, né? Quando você faz isolamento social, só um parênteses aqui, você está pensando não com individualismo, você está pensando no social, você percebe? É uma opção social. Então é coletivo isso, se todo mundo tiver essa consciência. Mas o que a Lara está falando está correto, né? A individualidade, mas aí às vezes cai naquela coisa do isolamento, de não querer se bastar, não querer ter muito contato. Isso é um perigo, né? Porque a gente está se formando a vida inteira, viu, gente? Não é assim, saí da faculdade, estou pronto, não está. A gente sempre está em processo de aperfeiçoamento, né? Eu vira e mexe, eu falo isso, eu tô nesse mundo aqui para aprender, né? Então, sim, a individualidade no mundo atual, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, a noção de individualidade ganhou uma força muito grande. Lembra que eu falei que antigamente não existia isso? E hoje em dia está ficando muito exacerbada a coisa do indivíduo. E com a pandemia, mais ainda. Então, o que eu acho que a pandemia criou gerou, vamos dizer, um aprofundamento disso, talvez uma radicalização dessa questão, né, da individualidade. Legal, a gente vai retomar esse tema daqui a pouco. Obrigado, Lara, foi bem colocado. Eu queria comentar agora sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche, outro pensador super importante, esse polêmico, né? O cara viveu no século XIX, e mais ou menos na época do Marx. Então, são pessoas que deixaram muito conhecimento e, interessante, muitos questionamentos, né? Provocações até às vezes, né? No caso do Nietzsche, ele afirma a possibilidade do indivíduo. Ele tem vários livros. Aliás, eu vou dizer para vocês, se vocês não tiverem nada do Nietzsche, vocês podem baixar livros pela internet, por PDF, tal. Leiam as obras do Nietzsche. Pega um livro, comentem depois comigo, abre e começa a ler. Você pode abrir o acaso, assim, tem coisas incríveis. Ele tem vários livros de frases, de pensamentos. Então não é assim, não precisa ter uma sequência para ler. E ele fala, é fácil de vocês encontrarem na obra de Nietzsche essa potência da afirmação do indivíduo. O indivíduo tem possibilidade de se afirmar. Mas como? Né? Positivamente, como isso? E Nietzsche, inclusive, cria uma expressão, ele fala do super-homem. Ele define, entre aspas, né, o super-homem. O super-homem, para ele, é o homem que se afirma plenamente como indivíduo. Né? E o que tem essa figura para ser considerado um indivíduo plenamente afirmado?
a atividade criativa, gente. Segundo Nietzsche, é muito importante, a afirmação positiva é pela criação. Então, quando você escreve no chat, quando você compõe uma música, faz um verso, troca uma ideia, publica no fórum, né? Abre o microfone, que você está criando, ó, professor, eu não sei, mas eu estou pensando, será que é tal coisa? Você está criando, está elaborando um pensamento, então é atividade criativa, né? Você está se afirmando como indivíduo, né? Que mais? Segundo Nietzsche, o indivíduo precisa ser alguém, esse indivíduo plenamente afirmado, precisa ser alguém que se libertou da moral imposta pela sociedade. Ou seja, esse cara não está fazendo alguma coisa simplesmente porque os preceitos morais dizem assim, porque é bom, né? Não, ele parou para pensar, não, calma aí, deixa eu ver, avaliou, e ele tem sua própria moral. Então ele acredita naquilo que o correto é fazer aquilo e vai fazer, né? A gente pode até fazer um paralelo aí com o imperativo categórico do Kant, aquele que é por aí, né? Aquela decisão de fazer o que é certo, porque é certo. Não porque mais pessoas vão ser beneficiadas, porque pega bem. Não, peraí. Eu tenho o meu pensamento, minha moral diz que é por aqui que eu vou, né? Muito bem. Então ele tem que ter essa força, essa coragem às vezes, né? Que mais? Seguindo nessa linha, esse indivíduo que se afirma, ele também é uma pessoa que precisa passar o filtro das tradições, passar o conjunto de tradições familiares, religiosas, sociais, né, hábitos, ele tem que passar pelo filtro da interpretação pessoal. Então, esse indivíduo, ele nunca vai fazer uma coisa só para que todo mundo faz. Mas na minha família, o meu avô era médico, meu pai é médico, eu também vou ser médico. Não, peraí. Né? Então, a tradição é que tem que, sei lá, usar terno sempre que for em tal lugar. Mas isso é uma tradição, até que ponto isso tem sentido para mim? Né? Então, a afirmação como indivíduo significa a gente ter a coragem, né? E isso a gente desenvolve ao longo de uma vida inteira, não é assim, agora virei um indivíduo, não é isso, né? É ao longo do tempo. É o filtro da interpretação pessoal. É você sempre se questionar, isso aqui, né, faz sentido para mim? Beleza, aí então tá bom, né? Senão você muda de caminho e tudo bem, né? E aqui o ponto talvez essencial, ponto central desse pensamento nietzschiano, né? Que é o seguinte, o indivíduo que se afirma permanentemente de forma plena, ele é um indivíduo que tem vontade própria. E quando a gente fala isso, talvez algumas pessoas pensem, mas isso é óbvio, né, professor? Claro, né? O cara só vai ser indivíduo se ele tiver vontade própria. Imagina, eu tenho vontade própria. Às vezes parece uma coisa simples e óbvia, mas talvez não seja. Se a gente parar para pensar, o que significa isso? Quanto das coisas que a gente diz, estou com vontade de fazer tal coisa, quanto disso é vontade nossa e quanto disso é, no fundo, vontade dos outros? Né? Você faz algo, mas no fundo, vou comprar uma camisa tal, roupa tal, figurino tal, que todo mundo está usando tal. Mas é vontade sua, você entende? Quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente descobre, gente, vale para todo mundo, tá? Ninguém está acima. Tem a ver com essa reflexão, várias coisas da vida da gente, né? Ela aparece em vários momentos. Estou vendo aqui a Lara, né? Hoje em dia, uma pessoa que não se deixa levar pelos padrões sociais. Sim, aí está forte essa questão das tradições, né? Pelo filtro da interpretação social, interpretação pessoal. É quando você questiona, né? Então, o indivíduo ele tem o poder de questionar, ele tem a capacidade, a vontade de questionar. Sim, uma vontade sua que não é dos outros, sei lá.
Provavelmente, se for comparar os meus interesses até pessoais, de lazer, com o de outros professores do lugar onde eu trabalho, talvez seja diferente, provavelmente tem coisas que são muito peculiares, né? Então, é aquele momento em que a tua vontade pessoal é sua mesmo, né? É diferente de você falar assim, eu vou ler um livro porque está todo mundo lendo para poder debater no serviço, vai ser importante. Ou então o professor pediu tal coisa. Mas aí, legal, você vê um sentido, você vê a importância, você vai fazer perfeito. Porém, eu estou falando aqui, Nietzsche estava se referindo à vontade própria. Então, de fato, Lara, é isso, né? Você não... Esse sujeito, ele não se deixa levar pelos padrões sociais. Mas não significa também negar tudo, tá? O indivíduo, ele tem como característica vamos dizer, o poder, a coragem, a possibilidade de dizer não. Isso é uma coisa importante, né? Porque a gente fala muito do sim, né? Não, o cara pode dizer não. Porém, quando a gente pensa nos padrões sociais, nada impede que esse indivíduo seja um cara afirmado, que tenha noção de si mesmo, né? Se valorize, porém, naquele momento ele vai no padrão social, né? Então, sei lá, pensando nos tempos de futebol, que eu ia ver jogo do time, né? Eu tenho um monte de características pessoais que são diferentes de todo mundo que tá ali, mas naquela hora eu ponho a camisa do Santos e vou lá, entendeu? Eu vesti aquele uniforme, né? Então, não tem problema, uma coisa não invalida a outra. Você tem que ter liberdade, né? Então, se você fala, pô, agora eu acho que tem a ver, vou fazer isso. Num outro momento você fala, não, agora você vai me desculpar, mas, né, vou seguir o que eu prefiro tal coisa, né? No caso da gravata, que eu sempre falo, gravata eu nunca uso por vontade própria, esquece. Não tem nenhuma chance de eu colocar uma gravata porque, professor gosta de estar chique, fino. Pode crer que não sou eu. Se for eu, é porque é casamento, batizar, alguma coisa, sabe, muito formal. Quando a faculdade de engenharia fez aniversário, né, teve uma cerimônia e tal, e eu fui fazer, me chamaram para fazer uma fala, uma apresentação, uma palestra e tal. Era super importante, estava reitor, estava todo mundo. É claro que eu fui lá, terno, gravata, mas é uma situação específica, né? Então, a gente sempre questionar quais são as nossas vontades, quais são as vontades dos outros. Em que momento a gente eu vou fazer isso porque, não, tá certo, aqui tudo bem. Você pode, né? Então, as vontades próprias são aquelas que não são para agradar o pai e a mãe, não são para agradar a namorada e não são para ficar bem visto pela sociedade. É porque você realmente está afim, né? Muito bem. Agora, a gente passou um pouco pela questão da independência. A gente falou do indivíduo, né? Então, acho que aparece na cabeça da gente um indivíduo, então, com tudo isso que Nietzsche falou, esse super-homem aí é um cara independente, né? Que incrível, que fantástico, né? Mas, né, bem-vindos à crítica, né? Bem-vindos à realidade. Segundo Adorno e Horkheimer, a independência é uma aparência. É aparente. Então você acha que é independente, mas será mesmo que você é independente? É comum isso, né? Você tem aqueles caras que falam, não, eu me viro, eu sou mesmo, não depende de ninguém. Ou então, às vezes, dá uma briga, né? Fala, não depende de você. Às vezes não depende mesmo, né? Mas não depende de um, mas depende do outro. Não depende disso, mas depende daquilo, né? Então, o cara fala, não precisa desse emprego. Não precisa desse emprego? Legal. Mas você precisa de algum, né? Senão você está ferrado. Então, a independência é meio ilusória, né? Se a gente for ver. Sabe aquela coisa do artista independente? Eu sou escritor independente, eu faço meus livros, né? E eu mesmo banco, a maioria das vezes, não todos, mas tem livros independentes. Esse aqui, o Antimáquina, é uma criação minha independente, né? Mas até isso, de certo modo, se você for criticar, é independente porque eu que custeei, sei.
Mas eu dependo, né? Dependo da venda, por exemplo. Então, para poder pagar aquilo, preciso de alguma forma ter. Então, não é independente porque não está, vamos dizer, vinculado diretamente a uma empresa, uma instituição, tá? Mas mesmo assim, mesmo desvinculado, a gente está sempre dependente, é a vida social, né? Então a Dona e o Horkheimer colocam isso, né? Bom, gente, não vamos, bota a bola no chão, vamos pensar aí que a gente não é tudo isso, né? Aí nós caímos num ponto importante que eu queria conversar com vocês hoje, que é uma noção que foi definida, apresentada pelo psicanalista Sigmund Freud, que é um daqueles caras que eu uso a palavra gênio para classificar, sabe? Esse é fera, né? E ele escreveu há mais ou menos uns 100 anos, ele falou, ele definiu uma expressão, mal-estar da civilização. Então Freud discute, ele apresenta isso, né? Que a civilização vive num permanente mal-estar. E aí eu pergunto para vocês, o que é esse mal-estar? O que vocês diriam, o que vocês sentem como mal-estar da civilização? Claro, vamos pensar na atualidade, né? O que é um mal-estar que a gente vive, né? Freud alertou para isso e, inclusive, falou: isso atinge todo mundo e não dá para sair correndo, né? A Yasmin está colocando coisas que nos incomodam. Ok, coisas que nos incomodam. Um mal-estar. É verdade, mas, por exemplo, uma dor de barriga coletiva. Todo mundo comeu sei lá, uma maionese estragada, está passando mal. Isso é o mal-estar da civilização? Não é, né? Passou mal coletivamente, mas Freud se refere a algo profundamente ligado à noção de indivíduo, tá? Embora atinja todo mundo, mas vai bater de forma diferente em cada um, né? No entanto, ele define isso como mal-estar da civilização. Vamos lá. O que a gente pode dizer? O que poderia ser o mal-estar da civilização? Alguma coisa cultural? Eu acho que por aí. Mas ainda está vago, né? Alguma coisa cultural, é um mal-estar da civilização. O que a cultura trouxe? Seria deixar, Características. Oi? seria deixar o indivíduo maior que a própria o senso de civilização? Ah, legal, você está levantando um ponto interessante, né? O indivíduo tentar se afirmar acima, né? Ou de modo independente da noção de civilização. É fácil isso? Deve ser difícil pra caramba, né? É complicado, né? Você ficar acima é difícil, né? Mais fácil sair voando, aí, putz, o mal-estar de civilização. Você se colocar descolado da. Mas é por aí, viu, Jefferson? Bem colocado. Tem um mal-estar que nasce, sabe do quê? De coisas que você não consegue. Esse que é o ponto, né? A Yasmin falou coisas que nos incomodam. Mas muitas vezes, vê se o que vocês acham. O que nos incomoda é aquilo que eu não consigo fazer. Concorda? E aí gera um mal-estar, né? Ó, pediram para eu fazer tal coisa, eu não consegui. Putz, fiquei mal pra caramba. Não é isso? Essas coisas seriam as leis e regras que nos regem. Eu acho que é bem por aí. Estamos fechando já a nossa definição legal. Quer dizer, Freud coloca o seguinte: para você viver em sociedade, a civilização traz isso, né? A gente foi se agrupando, primeiro em tribos, depois em vilas, depois cidades, metrópoles, regiões, né? E para gerenciar a vida, para poder administrar, organizar a vida coletiva nesses lugares complexos, com muita gente, que foi surgindo? A necessidade de leis e regras. Perfeito, né? Porém, por que razão? Essas leis, teoricamente, gente, as leis são criadas seriam para o bem, né? Para poder ajudar a gente a ter uma vida harmônica, pacífica, concorda? Leis e regras, né? Mas então por que será que isso geraria mal-estar?
Qual é a origem, então, de uma coisa que é para ser positiva, mas, no entanto, produzir um certo mal-estar? Eu vou dizer assim, é um estado de tensão. A Lara escreveu, acho que o homem acaba se tornando escravo da própria civilização. Essa é uma palavra forte, mas eu adorei seu texto, Lara, excelente. Eu acho que a gente podia, futuramente, vou ver se eu trago aqui algum trecho da Hannah Arendt, que discute um pouco dessas coisas, né? Mas é por aí. Vamos lá, vamos olhar um pouco o que Freud diz sobre isso, né? Ele fala que o mal-estar, ele define esse mal-estar da civilização, o que é? É uma tensão, e digo o pior, uma tensão permanente, uma tensão que existe o tempo todo, você não desliga o mal-estar. Esse mal-estar de fundo, aquele crônico, permanente, ele surge porque é uma tensão que nasce, né, entre as pulsões. O que são as pulsões? São os desejos individuais, aquele desejo forte, irracional, né? O desejo de prazer, né? Os desejos individuais e os deveres que a sociedade impõe. Ou seja, aquilo que Yasmin colocou, as leis e regras, aquilo que está tolhendo a pessoa. Então, é muito bom viver em sociedade, é muito bom. São José é uma cidade boa, uma cidade ótima. Tal. Porém, e como diz o Plínio Marcos, sempre existe um porém. Né? E como dizem os economistas, there is no free lunch, não existe almoço grátis. Né? Se você está num lugar, você está, nossa, estou contente aqui, estou feliz aqui, porém, o que você está deixando? O que você está precisando abdicar? Então, em alguns momentos, você tem. Gente, é inevitável, isso é normal, né? É saudável até. Tem aquele momento que você fala assim: eu não estou afim de fazer isso. Hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou, sei lá, ficar em casa. Ficar em casa não adianta, que está todo mundo ficando em casa e trabalhando do mesmo jeito, né? Mas assim, eu não quero conversar com tal pessoa. Tem uma reunião, eu não quero, não vou participar. É um desejo. Por quê? Porque eu tô com vontade de ficar dormindo até as 2 da tarde. Eu sei de gente que gostaria, muitas vezes, né? Gostaria de ficar dormindo até as 2 da tarde. Gostaria, né? Como diz minha filha, futuro do pretérito, né? Mas na real você não vai, você vai para a reunião, você vai levantar, vai tomar, mesmo a contragosto, por quê? Porque você tem os seus deveres na sociedade. Você não consegue desligar isso. Até porque hoje em dia, nós estamos ferrados. Porque se você acha que você desligou, chega no computador, chega no e-mail, chega no WhatsApp, chega no interfone. Então, a gente é o tempo inteiro lembrado dos deveres, né? Reparem que é mais difícil lembrarem você dos seus direitos. Normalmente você tem que se lembrar dos seus direitos. Mas é muito comum a sociedade te lembrar dos seus deveres, né? E aí a gente tem a Yasmin colocou, somos controlados o tempo todo pela sociedade, né? Temos que estudar, trabalhar e nos sustentar. Pois é. E aí aparece o Michel Foucault, que fala da noção de panóptico. O que é isso? Ele diz o seguinte, que a gente está sendo vigiado, ou pelo menos a gente tem a sensação de estar sendo vigiado o tempo todo. Isso já gera uma tensão, já é um mal-estar, né? E por que a gente está sendo vigiado? Para ver se a gente está cumprindo as coisas que se esperam de nós, né? Então, não dá para você satisfazer todos os seus desejos, as suas pulsões, né? Não dá. Você está vigiado, se você a câmera, às vezes é isso mesmo, às vezes tem uma câmera ali, tá, né? Então, não adianta. Você tem que administrar. E isso gera uma tensão permanente. Às vezes você esquece, você não percebe isso. Mas na hora que você está muito cansado, um exemplo, né? Aparece isso, fala, caramba, eu não queria, mas eu preciso. Aí aparece aquele mal-estar, né? Complicado, né? Sim, Lara, é isso. A gente tem liberdade, mas ao mesmo tempo não tem. Pois é esse o ponto. Então, quando eu pergunto, hoje, como nós estamos?
que Freud falou, a teoria do mal-estar da civilização tem 100 anos, né? Então vamos lá. Como é que a gente está hoje? Melhorou? Piorou? Ou está igual? O que vocês acham? Tá muito mais complexo agora. Eu acho que melhorar não melhorou, não. Está mais complexo mesmo. Tem várias questões, né? Porque hoje a gente, até mesmo essa questão das câmeras, onde a gente vai, o fato de que você acha que está sozinho na rua de noite, você vai fazer alguma bobagem qualquer, tem alguém do outro lado da rua com uma câmera, com o celular, aponta para você, entendeu? Você não adianta, você acha que está. Se você olhar com atenção, você está sendo vigiado. Foucault, então, dizia do panóptico, que é um sistema de vigília, né? Como se você estivesse circulando e tivesse ali numa espécie de roda-viva e tivesse ali alguém observando. Pode ser alguém, pode ser uma coletividade, né? A sociedade te observando. Então, no instante em que você dá um celular para todo mundo tem celular, significa, é muito bom, professor, super legal, estou assistindo aula no celular. Tá, que bom, parabéns, legal. Por outro lado, você também está sendo, você virou agente, né? Você também virou um controlador. O cara que está de posse de uma máquina dessa, ele está controlando também. Se eu começar a falar um monte de bobagem, que eu estou gravando essa reunião, né? Você, aí, peraí, o professor tá louco. Começou. Ou seja, a gente está vivendo o mal-estar nesse sentido, né? Existe sempre a filmagem, existe sempre e aí tem esses caras, né? Que vai na justiça e fala, mas isso não vale como prova. Aí entra numa questão, eu nem vou entrar nisso, tá? Não quero nem entrar nisso aí, que isso não me interessa, mas o fato de que esse mal-estar do desejo que é insatisfeito é algo muito humano, é algo que existe e está relacionado com a civilização, com a sociedade, né? Sim, Jefferson, a coisa está complexa, né? Como diz o pessoal, a rapadura é doce, mas não é mole não, né? Eu coloco como crítica que o fato da gente estar caminhando para um excesso de individualismo, isso eu acho que é bem perigoso, porque antigamente a gente viu, né? O indivíduo não valia muito, só valia quando estava junto. Mas hoje está num ponto tão extremo de individualismo que as pessoas acabam até caindo na ficção. Né? Você entra na rede social, você vê a foto da pessoa linda, maravilhosa, e fala, mas será? Né? O que usaram aqui nesse negócio? Né? Então, começa, de certo modo, esse é a vida que a gente leva hoje é uma vida tão intensamente midiática que favorece as fake news. Nunca na história da humanidade, a gente tem episódios da humanidade com fake news, tá? Não é novidade. Mas hoje em dia tá muito forte esse negócio. O negócio vai, joga, o outro repete e tal. E cadê aquele super-homem? Cadê o indivíduo que Nietzsche falava? Não, peraí, eu recebi isso aqui do WhatsApp, mas eu não vou repassar, porque da onde que veio isso? E aí o cara questiona, pensa, isso é nada a ver, furado, né? Então, e aí a Yasmin está falando a falta de empatia, de fato. Né? O excesso de individualismo gera falta de empatia. Gera várias coisas, falta de tolerância, né? Porque o diferente, você fala, pô, não gostei daquele cara, eu não converso com um corintiano, já pensou? O cara que é bobo de falar uma coisa dessa, ele está excluindo a possibilidade de interagir com uma grande parte dos brasileiros, pelo menos, né? Então, a gente precisa desenvolver a tolerância, lidar com o diferente. É o contrário do individualismo, né? Você tem direito a discordar, você deve ter as suas ideias próprias. Legal, Nietzsche aponta isso, né? Legal. Mas sem desprezar, né? Sem querer ser o super-homem de estar voando, os outros estão lá embaixo. É um saco isso, né? A gente lida às vezes com pessoas que são assim, nossa, isso é a falta de empatia, né? Muito bem. Então, agora eu vou colocar para vocês uma frase para a gente refletir do Adorno e Horkheimer.
eles falam o seguinte: quanto menores os indivíduos, maior o individualismo. Que será? Pode reparar que esse pessoal da teoria crítica, esses alemães, eles falam muitas vezes de modo assim, não direto, né? Você tem que pensar o que ele está querendo dizer. Às vezes é muita coisa ali, né? O que está embutido nessa noção? O que são indivíduos menores, né? Quanto menor o indivíduo, maior o individualismo. O que será que é isso? Vocês entendem essa parte? Eu acho que é aquele cara meia boca, sujeito que não sabe muito das coisas, mas que é arrogante pra caramba, sabe? Vaidoso pra caramba. Então, normalmente, o cara que não tem muita segurança daquilo que ele está fazendo, ele entra numas assim, mas isso aqui é a minha mesa, isso aqui é meu texto, isso aqui é meu computador, é meu, começa a falar muito assim, porque eu sou isso, eu sou aquilo, começa a falar demais do eu, pode ver que ele está sendo super individualista, né? Mas normalmente são indivíduos menores, né? É comum você ver os caras mais interessantes, pessoas, sabe aquela pessoa, você conversa com ela e você aprende, fala, nossa, tomei café com o cara e já saí mais rico, né? Com mais conhecimento, né? Normalmente são pessoas tranquilas. Não fica falando eu isso, eu aquilo, sou foda, não sei o quê. Não tem, meu. É o cara mais de boa, né? Quando começa a falar muito de si, muito individualista, indivíduos menores, né? Então não vale a pena. A gente às vezes, eu tenho situações que eu lembro, né? O cara chega numa palestra e fala, eu sou isso aqui, eu sou formado em tal coisa, sou doutorando em tal coisa, aluno de tal professor. Ele falou, um monte de um chato. Aí, e você? Aí eu falei, eu sou professor, cara. Sabe, tipo, não, é a gente escolher não entrar nessa, né? Deixa o cara individualista, né? Bom, e aí, junto com essa crítica ao excesso de individualismo, que é isso, né? Vem uma frase que é também uma provocação, uma chamada de atenção. O homem só atinge a sua existência própria como indivíduo numa sociedade justa. Se você não tiver justiça social, como é que vai haver a afirmação do indivíduo? O que vocês acham disso? Será? É por aí? Que teve um aluno que resolveu me provocar, falou assim, mas professor, mas e no tempo da Idade Média que tinha o rei, a monarquia, na época que os países, né, tinha o rei e o resto, né? Sim, beleza, tá, ok. O rei se afirma como indivíduo, mas e o povo todo? Não, né? Então, quando você tem essa diferença absurda, é como se você, é uma injustiça extrema, porque você, de certo modo, você está dando o poder, né? A situação está colocada de um jeito que o pessoal que está num certo nível pode se manifestar como indivíduo. E os outros, cadê a individualidade? É funcionário, faz tal coisa, tal, faz serviço para não sei quem, mas cadê o espaço dele, né? Eu entendo que é por aí, que quando a Dona e o Ricardo colocam isso, é nesse sentido, né? Que se a gente pensa para a afirmação do indivíduo, isso só pode acontecer numa sociedade que dê espaço a todos os indivíduos, né? Como eu estou vendo isso. Bom, seguindo aqui, eu vou praticamente fechando essa prosa nossa. Eu vou abrir para a gente conversar um pouco. Eu coloco aqui um desdobramento atual, super atual, do mal-estar de Freud. Né? 2021 nós estamos. O indivíduo burguês hoje encontra-se cada vez mais tiranizado por uma outra oposição, um outro mal-estar. Na verdade é o mesmo, mas olha a forma que isso assume. É quando você está pressionado, e todo mundo está de um jeito ou de outro, entre a vida pessoal, a vida privada, a vida particular, versus a vida profissional. Entenderam, né? É um mal-estar da civilização. Porque o que acontece?
muitas vezes rola tensão, né? Você tem demandas familiares, você tem demandas pessoais, e às vezes você não consegue atender, porque você tem a sua vida profissional, você tem deveres a cumprir, não é isso? E não é fácil, né? Aí você fala, pô, mas professor, eu tô ficando deprê com essa conversa aqui. Não, calma. Eu acho que a primeira coisa, o legal, o importante, é que a gente faça a reflexão conjunta para a gente entender. Não, isso aqui não é problema, não sou eu que estou ferrado. Não, calma. Isso é uma questão que aflige todo mundo, isso é um problema. Então, a gente ter consciência disso é o primeiro passo para a gente trabalhar para mudar, né? Então, eu acho que tem mesmo, sabe? E mais, hoje em dia, como é que tá? Isso está cada vez pior, porque aí vem a pandemia, e aí o cara trabalha em casa, então ele tá. Não tem como não misturar as coisas, né? Aparece aqueles coaches, o cara vai fazer palestra na empresa e fala o grande empresário, o grande funcionário, o destaque é aquela pessoa que não separa a sua vida pessoal da profissional. Pô, meu, será que você não pode separar a vida pessoal da profissional? Será que isso é saudável? Colocar uma pergunta assim para a gente pensar, né? Não é muito fácil, porque, sei lá, tua família te pede uma coisa, teu trabalho pede outra, você fica ali naquele mal-estar, né? Eu vou desagradar alguém, né? Às vezes você tem essa, né? Como é que eu faço para desagradar menos gente? E aí a gente pergunta, cadê a vontade própria, né? Que o Nietzsche fala, né? Você está entre, né? Bom, é a gente ter consciência disso e tentar administrar. Como? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente faz? Eu vou dizer para você, pois é, a Lara está colocando com as coisas remotas, com a vida remota, né? Tá muito difícil fazer a separação. Pessoal, profissional. Sábado e domingo eu continuo recebendo mensagem de aluno. Né? Eu não estou reclamando, não. É uma característica, uma situação que a gente está vivendo, né? E às vezes o cara fala, não, imagina que vocês são pessoas maravilhosas, né? Vocês falam assim, pô, professor, pode ficar tranquilo que a gente não vai te incomodar. Sábado e domingo a gente quer descansar. Legal, combinado. Aí chega na sexta-feira à noite, eu recebi 213 mensagens. Eu li, vamos supor, 100. O que eu vou fazer no sábado? O que vocês acham? Vocês acham que eu vou ficar dormindo até as 2 da tarde? Tá entendendo a situação? Então, todo mundo está passando por isso, né? Tá difícil essa falta de separação, né? O prejuízo acaba muitas vezes sendo o pessoal. Então, é uma situação de tensão. O mundo valoriza o indivíduo, ao mesmo tempo impede o indivíduo de se afirmar para si mesmo, de ter seu momento, né? Pergunto então aqui, valendo, né, uma vida melhor para todos nós, quais seriam os meios, caminhos, recursos ideais para a individuação? O que é isso? A individuação é a afirmação do indivíduo. Então, para que o indivíduo consiga se afirmar na sua plenitude, né? Quais seriam os recursos, os caminhos ideais? O que vocês acham que a gente pode fazer? Eu não estou pensando em coisas assim abstratas, estou pensando assim no dia a dia, o que a gente pode trabalhar, iniciativas que a gente pode, sei lá, lazer que seja, não sei. Alguma ideia que aquilo te permite ser você mesmo, ter aquele seu momento. Psicólogo, individuação. Sim, tem essa questão, esse é um caminho interessante, né? O caminho da terapia, você vai buscar. Isso é muito legal, né? Exige essa, vamos dizer, essa disponibilidade para você aceitar, você está aberto, né? Isso é, isso é muito legal. Mas vamos dizer assim, você está em casa de noite, está cansado, o que seria legal da gente. Não existem aquelas pequenas coisas. O Jefferson está colocando meditação. Legal, o silêncio para a gente se encontrar com a gente mesmo, né?
Eu quero futuramente ver se eu consigo falar menos na aula. Eu estou o tempo inteiro me avaliando também, né? Então, assim, meditação. Vamos colocar alguns pontos, palavras-chave, que são abordadas até pela dupla, a Dona Horkheimer. Arte, questão importante, cultura. Não é você ser artista, não precisa. Claro que é lindo o pessoal que produz arte, mas assim, você ter o momento de usufruir disso. A arte como uma ferramenta, como um recurso para você ter seu relaxamento, se afirmar como indivíduo, é a sua experiência, é o seu prazer, é o momento de você se satisfazer, né? Legal, eles falam também da ciência, atividade criativa na ciência é um caminho. Para algumas pessoas, tem um outro ponto que seria a experiência religiosa individual, né? Momento que o cara está no encontro dele com aquilo em que ele acredita. Está relacionado com a meditação, estou pensando em termos amplos, né? Sim, verdade, né? E outra coisa que a gente pode citar aqui são os sonhos, é a gente ter o nosso tempo para poder elaborar nossos sonhos, poder elaborar nossas aspirações, nossos desejos mesmo. A gente pensar um pouco naquilo, como é que eu posso fazer, né? O teu interesse. E eu acho triste, às vezes, a gente vê a entrevista, às vezes, com a pessoa, está conversando, um cara fala assim, eu consegui tudo que eu queria na vida, já estou pronto, fiz tudo, estou muito satisfeito, tá? Aí você pensa assim, o cara morreu e não percebeu, né? Porque, na real, o que faz a gente se movimentar é ter uma aspiração, ter os objetivos, né? Então, a gente tem esse espaço para elaborar os sonhos. A Yasmin está falando da música. Eu sou totalmente da música, né? E sinto, para mim, aí a questão, cada um tem o seu exemplo. No meu caso, o mal-estar da civilização, ele aparece para mim quando eu quero ouvir um som, eu falo, não, tô a fim de curtir uma música, não quero fazer nada. E aí não consigo, não dá, porque tem isso, aquilo e tal. Aí rola um mal-estar para mim, né? Muito bem. Aqui, então, são esses pontos que a gente tem, que eu tinha aqui, separado para conversar com vocês. E agora eu vou fechar um pouquinho esse texto, né? Porque eu queria olhar para um carinho de vocês um pouco, para a gente finalizar essa conversa, né? Sim, a música é muito importante, né? Nem sempre a gente consegue, mas às vezes lá, deixa um Spotifyzinho, coloca algum som. Eu sou daquelas pessoas que acham que, às vezes, gente, 10, 15 minutos, então, às vezes 10 minutos, 15 minutos que você tem para você fazem uma diferença grande, né? Isso, outra coisa, no meu caso, eu oriento alunos, né, trabalho de iniciação científica, tá, orientei muito mestrado já. Eu gosto de deixar o aluno mais solto nesse sentido, assim. Eu não falo, tem que cumprir tantas horas por dia, tantas coisas. Normalmente, quando eu estou trabalhando com alguém, eu falo, eu preciso dar umas diretrizes, eu falo assim, ó, a nossa meta é daqui a um mês a gente está mandando esse artigo. Então tem que fazer a medida, tirar a média, fazer as contas, tal, escrever e mandar. Um mês. Eu não estou dizendo para o cara se mata aí, fica 10 horas até o negócio dar certo. Não é isso, cara. Eu acho que é legal a pessoa ter o seu momento. De repente, professor, eu vou para casa e vou descansar. Não, de repente o cara precisa disso, né? Aí eu gosto dessa coisa das metas. E isso tem muitas empresas que adotam também esse sistema de meta, né? Então não é obrigatoriedade você ficar preso, amarrado, acorrentado, sabe? Que em algumas coisas, vamos lá, em algumas coisas acho que a gente evoluiu, né? Até mesmo a questão de banco de horas, que é uma coisa que vários lugares adotam, né? Tem um dia que você trabalha mais, outro dia você consegue sair mais cedo. Então, beleza, né? Mas independentemente disso, é a gente ter os momentos pra gente, né? Ó, Jefferson, eu acho que aqui nessa turma é uma turma musical, né? Eu já estou ouvindo a Yasmin, não sei se canta, se toca alguma coisa. O Jefferson é do violão, a Lara, né? Ó, já temos um time aí. Eu estou com o piano aqui atrás.
Pô, já pensou se a gente conseguisse montar, fazer um sarau de fim de semestre? Vamos organizar um sarau de fim de semestre, sei lá. Vamos tentar. Não toco nem canto. Yasmin, então você vai ser nosso público preferencial. A gente precisa, né? Ter quem escute, né? Senão... Mas legal. Eu fiquei pensando agora com vocês nisso, né? A ideia da gente ter um momento, esse momento de respiro de fim de semestre, talvez um sarau. Não sei se vai ser virtual, se vai ser... Difícil, né? A gente prever coisas. Sim, o Jefferson... Nossa, eu ia falar do Japão, a gente nem ensaiou. Legal você ter comentado. No Japão, as empresas adotam break time. Isso é muito, muito bom, né? Uma vantagem que eu estou vendo desses momentos de aula online, né? Uma das poucas vantagens, né? Dá muito mais trabalho. Mas, assim, às vezes eu estou no meio do dia e eu falo assim, vou tirar 15 minutos para cochilar, pego, saio, vou deitar, marco 15 minutos, 20, sei lá, e a minha filha acha estranhíssima. Ela fala, não é possível dormir. Para mim é. E faz um bem danado. Opa, agora vamos que vamos, né? Então, esse break time, o pessoal no Japão tem atividades que a própria empresa promove. Às vezes é meditação, mas às vezes é a questão das academias, as práticas, esporte, né? Lá mesmo, né? Então, isso é interessante porque aumenta a produtividade. Para a empresa que está pensando nesse aspecto e para as pessoas é muito bom ter esse espaço, né? Então, se a gente avaliar, comparar com aquelas fábricas de tecido do século XIX, onde ficavam, sei lá, 500 pessoas sentadas, uma quase encostada na outra, trabalhando sem parar 12 horas, é um negócio muito louco. Às vezes não tem condição nem de ir no banheiro e tal. Comparado a isso, a gente tem vários caminhos possíveis hoje com mais espaço para individuação. Porém, a gente precisa estar atento, porque, na verdade, nesse mesmo momento, em outros lugares do mundo, e às vezes até perto da gente, existem denúncias de trabalho escravo, existem situações de opressão ao indivíduo, né? Então, fica sempre ecoando em mim essa frase do Adorno, né? Do Horkheimer, a gente só pode se afirmar como indivíduo numa sociedade justa, né? Acho que a gente vai abordar mais disso quando chegar na parte de discutir mais direitos humanos, né? Mas, olha, eu falei muito, queria ouvir mais vocês. Mas pelo menos vocês escreveram bastante. Comentários? Eu espero propiciar reflexão para vocês. Eu vou mandar esse texto para o ambiente virtual daqui a pouquinho. Depois eu edito a aula, coloco lá também. E tem um presentinho para vocês. A gente vai acabar uns minutinhos antes, mas eu pesquisei, eu estava pensando assim, alguma canção, alguma música, né, que pudesse algo para curtir um pouco e que ao mesmo tempo ajude a refletir sobre questões que a gente abordou. Então eu me lembrei dos meus tempos de banda de rock, cantando Legião Urbana, e aí eu fui procurando as letras e separei uma, teriam várias mas eu separei uma canção, um clipezinho e tal, que tem a legenda, que dá para seguir a letra, e eu coloquei lá no ambiente virtual. Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês verem, e acabando a aula vocês já podem clicar lá, e aí tá falando do indivíduo, das tensões também no indivíduo, mas eu acho que a música é um caminho bom para reflexão também, né? Então preparei isso vou deixar lá disponível para vocês.